A Selic não caiu esse mês e essa é a primeira vez que a Selic não cai desde setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado, quando começou a cair, desde os 13,75 veio caindo até os atuais 10,5%. E os motivos são vários. A gente vai mostrar para você o que está acontecendo com a economia no Brasil, onde você pode investir dependendo do cenário que vai se comportar a partir de agora. A gente vai mostrar um cenário positivo, onde é melhor você investir, e no cenário negativo, onde seria melhor investir. E a gente vai mostrar quais são os possíveis fatores que vão fazer com que a economia fique mais negativa, mais pessimista ou mais otimista. E eu ainda vou mostrar para você quais são os investimentos que você tem disponíveis hoje para você colocar o seu dinheiro. Então, esse vídeo está completíssimo. Se você quer saber onde investir o seu dinheiro para não perder, não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. E começando, a gente vai ver, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho se você não fez nada disso ainda. Faça isso agora e vamos embora para o vídeo. E começando, a gente vai ter que falar de política para poder você entender o cenário desse contexto da nossa economia. Infelizmente, as notícias não são nada boas para o Brasil e está pior ainda graças à política que a gente está adotando aqui com relação à responsabilidade fiscal, ou seja, possivelmente a gente não vai ter superávit nas nossas contas, ou seja, o que a gente arrecada vai ser menor do que a gente gasta. Em outras palavras, a gente está gastando mais do que está entrando na conta do governo e isso prejudica a confiança dos investidores que tiram o dinheiro do país e mandam lá para fora. E a gente vai discutir todos esses fatores aqui. Mas olha só a notícia. Real supera peso argentino e é a quinta moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024. Só à frente do Brasil somente estão países como Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Esses são os países que estão à frente do Brasil, ou seja, que perderam ainda mais a sua moeda. Mas, por exemplo, até a Ucrânia, que está em guerra, está com uma desvalorização menor do que a nossa moeda. A Argentina, que está com uma inflação de mais de 200%, já ganha do Brasil, ou seja, está com a desvalorização da moeda menor do que a nossa. E quais são os motivos para o real estar valendo tão pouco? São vários os motivos. Essas brigas do Lula com o Banco Central, o tempo todo, o Banco Central tem que baixar a taxa, o Banco Central tem que baixar a taxa para poder favorecer a economia do Brasil, mas a gente não pode baixar, primeiro porque a taxa de juros americana está alta, eles também não estão baixando. Então se o Brasil baixar demais a taxa aqui, se já está ruim dessa forma, com a desconfiança e ainda a nossa taxa menor, ninguém vai querer investir aqui, vai mandar tudo lá para os Estados Unidos, ganhando menos, mas pelo menos é mais seguro, é mais estável a economia. Imagina que você é o Brasil, você pede emprestado dinheiro a um amigo. Esse seu amigo, para poder te emprestar o dinheiro, você tem que garantir de que você vai pagar aquele dinheiro depois. Mas, qual que é a sua situação? Você recebe o seu salário, mas você gasta mais do que você recebe. Seu amigo não vai confiar em pagar, não vai confiar em dar o dinheiro dele para você. Você não tem uma boa gestão nem do seu dinheiro, quanto mais do dinheiro dos outros. E ainda, você não está querendo pagar uma taxa melhor. Então, eu não vou investir o meu dinheiro em você. Os investidores não vão investir no Brasil. A gente tem que regularizar essas contas aqui para que a nossa confiança seja melhor diante do mundo, dos investidores. Nós brasileiros também que investimos, nós brasileiros e o mundo trazer o dinheiro para cá. Mas se a gente não está consertando as nossas contas públicas, o dinheiro vai tudo embora, consequência, dólar sobe. Se o dólar sobe, muitos dos nossos produtos que a gente consome aqui no Brasil, combustível, o trigo, muitos produtos são importados. Se o dólar está mais caro, esses produtos vão encarecer. Por exemplo, o nosso transporte público aqui no Brasil, nosso transporte de mercadorias, é tudo feito terrestre, depende do combustível. Se o combustível aumenta o frete, aumenta o preço dos produtos, aumenta a inflação. Então está tudo conectado. Se a gente não resolve esse pequeno problema das contas públicas, todo o resto desanda. Então assim, o Brasil já está num cenário desfavorável porque as taxas de juros americanas estão altas, então está todo mundo mandando dinheiro para lá. E além disso, ainda não está fazendo a lição de casa, não está fazendo com que nosso dinheiro, ou melhor, que nosso fiscal, as entradas e as saídas, não fique no positivo, então ninguém vai querer investir aqui. Mas vamos
vamos ver então agora o cenário otimista e pessimista para a gente saber onde a gente vai investir, qual é o cenário otimista. A gente tem que entender como que está andando a economia para saber onde vai colocar o nosso dinheiro. Então vamos entender aqui o cenário. A gente vai ver, por exemplo, quais são as variáveis que vão determinar se o cenário futuro vai ser positivo, otimista ou pessimista. Primeiro, Galípolo, presidente do Banco Central. Hoje a gente tem o Campos Neto, que o tempo todo o Lula ali vem fazendo críticas ao presidente do Banco Central, que é ele que está fazendo com que a nossa economia não cresça, que não quer baixar a inflação, não quer baixar a taxa Selic, se bem que na última reunião do Copom, inclusive o Galípolo, que é possível indicado do governo para a próxima presidência do Banco Central, também votou contra a queda da Selic. Então não foi somente o presidente do Banco Central, ou ele convenceu todo mundo ali. São 9 pessoas que fazem parte da comissão do Copom do Banco Central que determina qual o valor da Selic a cada 45 dias. São hoje, na configuração atual, são 5 do governo anterior, ou seja, que são, digamos, contra esse governo, e 4 do governo atual, que foram indicados pelo governo atual, e por unanimidade, ou seja, 100% deles, inclusive os que apoiam o governo, votaram contra a queda, ou seja, a favor da manutenção da taxa. E essa taxa só vai voltar a cair, segundo o comunicado do Copom, se a gente tiver uma confirmação, uma certeza de que a gente vai ter um ajuste fiscal positivo. Enquanto a gente não tiver a crença, a certeza de que isso vai acontecer, ainda não é o momento de a gente baixar essa taxa, apesar das falas lá do presidente. O Lula diz que não descarta cortes de gasto em nenhuma área do governo, mas não diz exatamente onde, como, quando isso vai acontecer. E outra fala dele aqui que foi bem polêmica, que toda vez que o Lula fala contra o presidente do Banco Central, alguma fala polêmica, o que acontece? Dólar volta a subir, a bolsa cai. Então seria melhor até que ele nem falasse. Tem os seus pensamentos lá, mas guarda seu pensamento para ele. Não divulga isso aqui. Agora sim, a gente também tem que fazer uma crítica ao presidente do Banco Central, que ele também está colocando lenha na fogueira. Aquela reunião que ele fez lá com o Tarcísio, governador de São Paulo, que é contra o governo, ele tem que também ficar quieto lá no canto dele para não, digamos, colocar mais lenha, para não deixar as coisas mais eufóricas do que já estão. Mas olha o que é a fala que o presidente falou. Abre aspas. O presidente nunca se mete nas decisões do Copom. Isso aqui é a fala de Lula. O Meirelles tinha autonomia comigo. O Meirelles já foi presidente do Banco Central na época de Lula, nos governos anteriores, e ele tinha autonomia comigo tanto quanto esse rapaz, ou seja, o Campos Neto, tem hoje. Ele tem autonomia hoje. Mas o Meirelles, eu tinha o poder de tirar como o FHC tirou tantos outros. Ou seja, o Lula não gosta dessa questão da autonomia do Banco Central, ele quer controlar, mas ele diz assim, mesmo que não tinha autonomia o Banco Central na época do Meirelles, mas ele tinha autonomia para fazer o que quiser. Mas, se ele fizesse algo que não fosse do meu agrado, eu poderia tirar ele. E ele queria ter esse poder. Ou seja, imagina, você é o presidente do Banco Central. Você tenta seguir de maneira técnica, mas que é contra a vontade do governo. Então, se é contra a vontade do governo, você pode perder sua cabeça. E aí, será que você vai seguir de maneira técnica ou vai tentar atender os desejos da presidência, do governo, para não perder a cabeça? Então, esse é o problema da não autonomia. Por isso que é muito importante que essa autonomia permaneça. Do contrário, a gente pode ver, por exemplo, uma baixa da Selic, mesmo todos os sinais dizendo não dá para baixar a Selic agora, porque a inflação pode voltar a subir, porque o dólar pode voltar a subir, mas pelo desejo ali do governo, a gente baixa na canetada e ao invés de resolver o problema, complica ainda mais. Esse é o cenário pessimista. Então, quais são? Se o Galípolo, que era a esperança, que era a indicação provável do governo para o Banco Central, continuar dessa forma, se de fato, apesar dos problemas, apesar de eles terem voltado contra a queda da Selic, ainda assim eles manterem o Galípolo no governo, no Banco Central, então isso é um sinal positivo, é um cenário otimista. O contrário, se eles colocarem outra pessoa ainda mais alinhada, ainda mais flexível, isso pode ser um sinal, o mercado vai entender isso como um sinal de mercado pessimista. A outra coisa aqui é o ministro da Fazenda. Hoje é o Haddad. Não é o melhor. Por exemplo, ele não está conseguindo fazer com que os gastos sejam menores do que a arrecadação, mas pelo menos ele está tentando fazer com que isso melhore. A gente já sabe
sabe quem é, já sabe que tem problema, mas a gente já sabe quem é. Então, isso seria um cenário positivo se Haddad fosse mantido no Ministério da Fazenda. Agora, se ele for substituído por outros, como Manteiga, Mercadante, por que vai trocar? Porque eles querem ter mais controle nisso aqui, mais um afrouxamento nas contas públicas ali. Se entrar Manteiga e Mercadante, isso é mais um cenário negativo. A gente não sabe como vai ser o comportamento, mas essa é a impressão que tem. Então, a gente está mostrando todas as possibilidades que podem, segundo o mercado, segundo os especialistas, segundo os economistas, quais seriam as consequências dessas mudanças que poderiam acontecer ou da manutenção. A Selic, por exemplo, se ela está mais controlada, se ela tiver queda no futuro, é um cenário otimista, mas ela só vai ter queda se as outras situações ali, se o Galípolo se mantiver na presidência, se o ministro da Fazenda continuar o Haddad, aí a gente consegue ter uma Selic controlada. Do contrário, ela vai cair mais que o necessário, às vezes até na canetada, se a gente não tiver o Galípolo, se tiver outra pessoa mais alinhada com o governo, a gente pode ter a queda da Selic na canetada e ou ainda ela pode até voltar a subir para controlar a inflação. Esse também seria um cenário negativo para a nossa economia. Se os embates do governo com o Banco Central for tão grande que vai fazer com que as taxas de juros que já estão subindo, que a gente está vendo aqui, ó, taxas de juros futuras, por exemplo, lá no mercado, lá no Tesouro Direto, a gente vê que as taxas estão batendo recordes. Se essas taxas continuarem subindo ainda mais, o que vai provocar? A gente vai ter que aumentar a Selic, porque possivelmente a inflação também vai estar subindo. Então aqui, todos os cenários positivos. Galípolo não vai ser escolhido para o presidente do Banco Central. A gente vai ter outro ministro da Fazenda. A Selic vai estar caindo na canetada. Ou, como efeito disso aqui, a gente pode ver a Selic subindo ainda mais. Dólar subindo devido a todo esse problema aqui, tá? A Selic caindo na canetada. Lá nos Estados Unidos permanece a Selic no caso não, a taxa de juros americana ainda elevada, está em 5,5%, uma das maiores dos últimos anos, de muitos anos. E aí a taxa do Brasil está se aproximando ali. Lembra do exemplo que eu falei? Você é um amigo que não trabalha muito bem com suas contas públicas. Você está sempre devendo, entra mais, você gasta ainda mais. Então ninguém vai querer emprestar para você, ninguém vai querer emprestar para o Brasil. Manda o dinheiro lá para fora. Inflação volta a subir, pelo que eu já falei também. Tudo isso, cenário negativo. Corte nos gastos não acontece. Taxas de juros americana, isso também reflete na nossa economia aqui no Brasil. Mas você percebe que não é somente os Estados Unidos que está fazendo com que a nossa economia não esteja indo tão bem. Você viu que até a Argentina está conseguindo ter uma moeda menos desvalorizada do que o Brasil, graças à situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então as taxas de juros americanas, supondo que no futuro as taxas de juros, que a previsão é que caia somente uma vez esse ano, talvez lá para novembro, imagina se não cair. Então esse é mais um cenário negativo para a nossa economia, né? E a última coisa, a inflação americana, eles estão tentando levar a inflação americana para os 2%. Hoje está em torno de 3% ali, eles querem que a inflação caia para os 2% e só quando eles tiverem a certeza de que isso vai acontecer é que eles vão baixar as suas taxas. Enquanto isso não acontecer, eles mantêm a taxa de juros americana alta e isso afeta também a nossa economia aqui no Brasil. Mas você vê que a maior parte dos problemas aqui é mais interno até do que externo. Então, esse é o cenário negativo. O cenário otimista, a gente vai ter Galípolo como presidente do Banco Central, Haddad mantém no Ministério da Fazenda, a Selic cai, mas controlada ali, o dólar controlado também, porque a gente não tem esses problemas esses ruídos, né, esses atritos, a gente não tem, então ele fica controlado, estável e quiçá até uma queda a gente viria nisso aqui também. A nossa inflação que estava caindo, chegou a 3,67%, agora já está em 3,93%, possibilidade de chegar aos 4%. Então nesse cenário positivo de tudo tranquilo, Lula parou de falar, falou menos, então a gente consegue ver a nossa inflação caindo, taxas de juros voltam a cair, corte nos gastos também, a gente consegue arrecadar mais, mas controlar aqui os gastos para fazer com que o resultado de um menos o outro seja positivo. Aí a gente vai ter o superávit, que no cenário pessimista a gente vai ter um déficit, aqui a gente teria um superávit. As taxas americanas, num cenário positivo, começam a cair e a inflação volta para o centro da meta lá, 2% a inflação americana. Esse é o cenário positivo. Agora, a gente sabe que pode acontecer um ou outro e outro não. Então, esse seria o melhor cenário e o pior cenário, mas pode ser que algumas dessas coisas aqui aconteçam e outras não. E a gente vai entender nesses dois cenários onde a gente faria os nossos investimentos. No cenário pessimista, a gente está falando aqui de renda fixa. No cenário pessimista, ou seja, as taxas estão subindo. Se as taxas estão subindo, investir em pré-fixado não é uma boa situação, porque imagina que você investe a 13%, as taxas começam a subir para 14%,
15%, então você está ali perdendo. Não invista no pré-fixado. Selic, CDI é uma boa situação, porque a Selic está mantida ou até subindo, e IPCA, inflação subindo, também é uma boa situação. Então a gente colocou aqui todas as informações. O pré-fixado, você vai ter um ganho real diminuído, ou seja, por mais que você contrate a 13%, a inflação está ali em 5%, 6%, mas à medida que a inflação vai subindo, o pré-fixado você sabe que ele é fixo, né? Se eu contratei a 13%, ele vai até o vencimento. Se for 2, 3, 5 anos, ele vai ficar a 13% até o vencimento. E se a inflação for subindo, o seu ganho real, ou seja, o ganho nominal, o valor que você contratou 13%, menos o valor da inflação, o que sobra ali é o ganho real. Mas se a inflação está subindo, seu ganho real vai ser diminuído. Já no caso da Selic, por que você deve investir nele independente do cenário até coloquei um asterisco aqui, porque os investimentos atrelados à Selic e ao CDI com liquidez diária, especificamente os de liquidez diária, eles, apesar de a Selic estar caindo, ainda é a única opção para reserva de emergência, de oportunidade, porque se você precisa utilizar o seu dinheiro, você pode resgatar a qualquer hora. Nos casos do pré-fixado e IPCA, você não tem essa possibilidade. Essa é a primeira situação, mas a segunda, com a Selic subindo, eles passam a render mais também. Então, assim como a inflação sobe, eles passam a render mais, os atrelados à Selic e ao CDI também passam a render mais. E por último, IPCA. Se eu estou vendo que a inflação está subindo, faz total sentido eu investir em títulos atrelados ao IPCA. Então, as taxas de juros do Tesouro Direto, por exemplo, estão subindo. Então, a gente tem oportunidades para ganhos com a marcação a mercado no futuro, não agora. Agora essas taxas estão subindo, então você contratei IPCA mais 7%, IPCA mais 8%. Quem contratou a 7% e no futuro subiu para 8%, você perde com a marcação a mercado. Porém, o mercado é sempre cíclico. Ele não vai ficar nessa taxa aqui eternamente. O máximo que a gente viu nos últimos 10 anos foi 7% e 8% na época do impeachment de Dilma, que foi um cenário desastroso. A gente não está vivendo nada disso aqui agora e já está vendo taxas de 6,5%. Em algum momento essas taxas vão voltar a cair. Então esse é um excelente momento para você comprar. E se você não sabe o que é isso, Tesouro Direto, marcação a mercado, dá só uma olhada desse lado aqui, nessa playlist aqui que eu falo de vários vídeos mostrando para você entender como funciona a marcação a mercado e como você pode ter ganhos de até 50%, 40% com os títulos do Tesouro Direto. Quanto maior essa taxa que você contrata, maior vai ser seu ganho no futuro, a depender de até onde ele vai cair. E a segunda situação que a gente vê aqui, inflação subindo. Então vamos supor, eu contratei ali 6,5%, as taxas estão subindo, porém a inflação também está subindo. Então você está ganhando ali de toda forma. E nesse caso aqui, você continua com um ganho real positivo e quanto maior a inflação, ou seja, se a inflação desandar, voltar aos 10%, 15%, nesse caso a gente vai ter um desconto maior do imposto de renda, no caso dos CDBs, do Tesouro Direto, e nesse caso seria melhor comprar investimentos isentos, LCI, CRI, CRA, debêntures, e vou mostrar para vocês algumas opções para você investir seu dinheiro hoje para não pagar o imposto de renda, independente de quanto vai estar o IPCA no futuro, você não vai pagar nenhuma taxa de imposto de renda. Essa aqui são as opções para o cenário pessimista. E no cenário otimista, ou seja, vai estar tudo bem, Lula, paz e amor voltou, ele parou de brigar lá com o Banco Central, a gente vai ver as coisas andando melhor, vai resolver cortar os gastos. Então, como que a gente vai ver como que vai ficar a situação? Quais seriam os melhores lugares para você investir com o cenário otimista? Pré-fixado, aí sim faz sentido investir no pré-fixado, porque o pré-fixado ele é fixo. Então está 13% e as taxas agora, do contrário, estão caindo. Se eu contratei a 13%, a inflação está caindo também. Contratei a 13%, a inflação está 6%, 7%, está caindo para 4%, para 3%, meu ganho real só aumenta. E eu posso ter ganhos também para quem investe lá no Tesouro Direto com a marcação a mercado. Hoje a gente vê taxas de 12, 12,3, até mais que isso a gente viu essas taxas. Se elas caem, a gente consegue ter um ganho com a marcação a mercado. Quanto menor essa taxa, se voltar aos 10, 9%, como era o esperado, você vai ter um ganho de aí 30% com a marcação a mercado. Selic, CDI, Tesouro Selic, CDBs atrelados ao CDI com liquidez diária, continuam sendo uma boa opção. Mesmo a Selic caindo, ele vai render menos, mas ainda é a única opção para sua reserva de emergência ou oportunidade, porque são os únicos que você consegue pegar o seu dinheiro, investir seu dinheiro e resgatá-lo a qualquer momento. Então essa é a única opção. Nada de investir em fundos imobiliários, em ações, nada disso para a sua reserva de emergência. Ele tem que estar em investimentos atrelados à Selic ou ao CDI, mesmo a Selic caindo, para a reserva de emergência. A única opção são os investimentos atrelados à Selic, porque
com liquidez diária, porque eles são os únicos que você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer hora sem ter perda do dinheiro que rendeu. Então rendeu, tudo que rendeu até ali vai ser seu, não vai ter uma taxação ali porque você está resgatando antecipadamente. Se você tenta investir em outras opções, se o mercado cair, você pode ter perda no seu dinheiro. Então lembre-se, reserva de emergência, Selic e CDI. E IPCA serve e não serve a depender da situação. Primeiro, as taxas de juros estão caindo, então a oportunidade para você ter ganhos com a marcação a mercado, ou seja, você contratou, mesmo já não estando mais nas máximas, você contratou lá 6%, mas a previsão é que vá para 5%, então você ainda tem ganho com a marcação a mercado. Está em 5%, vai para 4%, você ainda tem ganho com a marcação a mercado. Já no caso de CDBs, LCIs, aí não. Aí você tem perda, porque você vai começar a ver a rentabilidade desses investimentos rendendo cada vez menos. Então, essa seria a parte ruim do IPCA em momento de queda da inflação e das taxas de juros também. Beleza, Daniel, eu já entendi o cenário. Eu imagino que o cenário vai ser mais pessimista, então eu quero investir nas opções atreladas ao IPCA. Então, quais são as opções que a gente tem aqui? A gente tem lá no Daicoval o CDB IPCA mais 7,5%, uma rentabilidade maior até do que a gente encontra lá no Tesouro Direto, com 2 anos de vencimento. E tem também, se você não quer pagar o imposto de renda, como eu falei, quando a inflação está mais alta, o imposto de renda acaba comprometendo a sua rentabilidade, eles têm umas LCA rendendo IPCA mais 6,2%, também com investimento em 2 anos. Investimento mínimo de R$1.000 é o valor que você tem para investir nessas opções. Embora a rentabilidade aqui do IPCA seja menor do que lá dos 7,5% do CDB, mas aqui não desconta o imposto de renda, então quanto maior o IPCA, menor o desconto na rentabilidade final, então a LCA pode levar vantagem em relação ao CDB, mas ambas as opções estão com boas rentabilidades, seriam boas opções para você investir. E caso você queira investir no cenário positivo, ou seja, onde os pré-fixados levam vantagem, eles também têm lá na Daicoval o CDB rendendo 13% com vencimento em 3 anos e uma LCA de 11,25% com vencimento em 2 anos. Inclusive, se você quiser investir em alguma dessas opções, eu vou deixar o link aqui na descrição para você abrir sua conta e com ele você ganha R$100 de bônus ao investir a partir de R$10.000. Então aqui tem várias opções e você ainda ganha bônus de R$100 ao investir a partir de R$10.000. E agora no Sofisa, ele também tem um rendimento até maior do que esse do Daicoval, rendendo 13,2%. O vencimento aqui, eles prometem que você, no vencimento, você vai ter o dobro do que você investiu. O vencimento é em quase 6 anos aqui, 5 anos, são 68 meses, 5 anos e meio mais ou menos aqui. Vamos supor que você investiu 1.000, ao final desse período você teria R$2.000, mas lembrando que isso é interessante investir nessa opção, até porque tem um prazo longo no cenário positivo, ou seja, se você espera uma queda nas taxas, você espera que essas taxas vão continuar subindo, talvez seja melhor você investir na opção atrelada ao IPCA. E por fim, lá na XP, lembrando, no Sofisa também, se você não tem conta lá, eles também dão R$50 de bônus para investir, é só R$1.000, basta investir R$1.000 nessa opção, por exemplo, aqui, qualquer opção lá que tenha vencimento de pelo menos 1 ano e você ganha R$50 de bônus. E finalmente a XP é a corretora lá que ela tem 2 opções de investimentos pré-fixados com rentabilidades de 14,3 para 6 anos, 14,1 para 5 anos, que são encontrados na XP, mas que é do Banco Master, que tem uma boa saúde financeira, vem melhorando a sua saúde financeira. Então essas são as opções que você pode investir e também tem link de inscrição aqui se você não tem conta na XP e quiser ter até alguns benefícios a mais, você pode abrir com esse link aqui. Se você investir a partir de R$5.000, você vai ter uma assessoria gratuita da iHub, você vai ter carteiras recomendadas, acessos a mais de 50 e-books, ou seja, várias informações aqui que você vai ter, suporte personalizado e o cartão XP Black, que esse cartão XP Black, ele é bem interessante, ele dá acesso gratuito à sala VIP, tem as regras lá, você tem que olhar, mas a partir de agora eles estão dando, além disso, 1% de cashback e ainda 2,2 pontos por dólar, um cartão gratuito. Então você tem acesso a todas essas aqui, taxa no câmbio ali diferenciado, assessoria gratuita. Então, caso você queira abrir sua conta, investir nessas opções aqui com rentabilidades acima de 14%, tem essa opção também da XP. Se quiser abrir todos os links aí são todos gratuitos e essas são as opções que a gente encontra hoje para os cenários. Então você viu, cenário positivo, cenário negativo, quais são as melhores opções, IPCA, pré-fixado, Selic sempre, e é isso que a gente teria nesses 2 cenários. Eu torceria muito que acontecesse um cenário positivo para a nossa economia, mas como investidor
investidor o cenário negativo, que nem diz a máxima lá, invista ao som dos canhões, ou seja, quanto pior a nossa economia, mais oportunidades a gente encontra, não só na renda fixa. No pior cenário, a gente encontra excelentes opções para investir no Tesouro Direto, para ter marcação ao mercado de 30%, 40%, mas a gente encontra as melhores opções também de ações, fundos imobiliários, porque nesse momento que as taxas estão muito altas, que a confiança no nosso país está baixa, cai tudo. Então, inclusive, empresas boas, elas estão sendo oferecidas com desconto, ou seja, as ações estão sendo vendidas num valor menor do que de fato elas valem. Então, você compra elas ali com a certeza de que num cenário melhor elas vão voltar a subir e você vai ter ganhos também. Então, é esse o recado. Apesar de a gente estar num cenário ruim, cheio de incertezas, mas está no melhor momento para quem é investidor, que quer investir na renda fixa, que quer investir na renda variável. E essas são as causas que a gente vai ver cenário positivo ou negativo e onde você investe. Ou se você não tem certeza, como está tudo tão incerto, você pode fazer um mix, ou seja, você pode balancear, você pode diversificar, que é o mais interessante, diversificar os seus investimentos para que você ganhe num cenário positivo ou num cenário negativo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa a sua opinião aí, o que você acha desse cenário, qual o cenário mais provável que vai acontecer. Cenário positivo, cenário negativo, o que vai acontecer, quem vai ser o novo presidente do Banco Central, quem que vai ser o novo ministro da Fazenda. Será que Lula vai manter esse discurso ou ele vai amenizar o discurso? Deixa a sua opinião aí nos comentários e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.